pessoal, estamos aqui no mais episódio do Meu Jeito Pode. Hoje com Eugênio, do Instituto Ferrarese. Isso. Tá vendo? A gente treina e a gente consegue, né, Eugênio? Maravilha. Deu umas enroscadas aqui. Sempre no início dá uma enroscada. Né? Quando a gente... E principalmente eu vejo isso quando você gosta do assunto, sabe? Aquele assunto que te instiga e que você está aberto a absorver da pessoa que você entrevista o conhecimento, na verdade, um pouco do conhecimento que ela tem. Mas, Eugênio, fala um pouquinho de sua trajetória, o que você tem a oferecer hoje aí para o nosso pessoal que está em casa assistindo a gente. Maravilha. A gente até estava conversando antes, né? Então, vamos continuar o papo aqui. Uhum. Mas tem aí 25 anos que eu trabalho na área do comportamento humano. Ou seja, ajudando pessoas a entender por que elas fazem o que fazem, como fazem. Muitas vezes deixam de fazer aquilo que se propõem e depois ficam se cobrando. E muitas vezes fazem o que detestam fazer e ficam se cobrando. Uhum. Por exemplo, tem pessoas que se propõem a emagrecer. Já viu? Pessoas que falam assim, não. Vários. Principalmente no dia 1º do Dia Internacional da Mentira. Né? 1º de janeiro? 1º de janeiro. Né? Não, eu vou, vai para academia, começa até chegar a março. E aí já esquece tudo. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Eu vou na academia, eu quero ter um corpo saudável. Me falaram que tem que cuidar do corpo e tal. Uhum. Então, por que não continua? Por que as pessoas são cheias de iniciativas e não tem muita acabativa, né? E aí? Por que larga tudo pelo caminho? Isso é um comportamento que as pessoas cobram delas mesmas. Elas não gostariam de ter, mas tem, não tem controle. Você quer ver um outro comportamento, que é um comportamento? Dor de cabeça. Eu falar para você, dor de cabeça é um comportamento? Você vai falar, não, dor de cabeça você toma remédio para curar. Agora, qual é a causa da dor de cabeça? Eu tive a oportunidade de fazer uma convenção das 5 Santa Casas de Misericórdia que tem em São Paulo. Tinham 380 médicos ali. E a minha palestra é uma palestra final falando sobre mente. Mente, não cérebro. Porque ali tinha os especialistas na máquina. Você sempre deve ser questionado, né? Eu fui falar do software. Uhum. Né? Com certeza. E eu perguntei para eles, falei assim, pessoal, é ou não é problema que coisa de 80% dos casos de dor de cabeça não é uma doença, mas um comportamento, é algo aprendido no passado. E aí o pessoal não começa a se agitar na cadeira? Todo mundo fez assim, ó. Hã? E na frente, assim, tinha um senhorzinho, um médico, o CRM dele, acho que era 009. Um dos primeiros. Um senhorzinho bem velhinho, assim. Ele falou assim, não... Eu falei besteira. 99%. Porque 1% de dor de cabeça aqui É físico. é doença, é tão grave que a pessoa morre em menos de um ano. Eu falei, caramba. E se a gente for pensar, quem aí assistiu, por exemplo, aquele filme o Hannibal? Sim. O cara vai fatiando o cérebro, cara. O cérebro não dói. É a única cirurgia que é feita sem anestesia, porque você precisa ter a resposta do paciente. Né? Então, dor de cabeça. Como assim comportamento aprendido? A criança chega em casa. Aí a mãe fala assim, nossa, vamos almoçar que eu já estou com fome, já está me dando dor de cabeça. O que a mente grava? Fome da dor de cabeça. Daqui a pouco chega a irmã, porque eu briguei com meu namorado, chorei muito, estou com dor de cabeça. O que tem a ver chorar com dor de cabeça? Pegando esse gancho seu, você acha que muito das vezes as pessoas também elas atraem isso e de alguma forma ela já tá com aquele pensamento negativo, ela externaliza isso e acaba atraindo mais coisas negativas? Aquilo que você coloca foco na sua mente é o seu ponto futuro de colheita. Você planta aqui e colhe no seu dia a dia por meio das suas ações direcionadas pela sua mente.
Agora à tarde eu estava conversando com uma pessoa que fez o nosso último treinamento, que eu estava comentando com você, Sim. o Austin. Que ele vai falar depois para vocês qual treinamento é esse, hein, pessoal? Falar. Eu estava falando com um rapaz que ele fez o último treinamento. E aí, ele estava me falando um monte de coisa. Eu falei, escuta, me manda um depoimento disso que você está falando. Como que você estava antes do treinamento e o que mudou depois. E eu peço isso um mês depois do treinamento, para a pessoa perceber as mudanças. Uhum. Ele falou, tá bom, Eugênio, então eu vou gravar o seguinte. Antes do treinamento, eu era uma pessoa assim, ansiosa. Eu era uma pessoa que eu só focava no problema, potencializava aquilo, porque eu tinha que me cuidar. Porque se eu não tomar conta daquilo, se eu não tiver atenção naquilo, eu posso quebrar minha cara. Assim que eu me sentia, num estado de pressão. E tenso, né? E aí ele falou assim, Eugênio, eu comentei com você antes do treinamento que quando um cliente ligava desmarcando, eu já pensava assim, pô, Perdi o cliente. já vai vir mais 2, 3 desmarcar. O que acontecia logo em seguida? 2, 3 desmarcavam. Ele falou, agora eu aprendi no treinamento como equilibrar a minha mente e a minha energia. Porque a gente ensina 3 dimensões. Corpo, como você cuida da máquina que realiza. Mente, que é o software que faz a máquina funcionar. E a energia. Se a energia estiver fraca, funciona fraco. Excelente. Né? E ele falou assim, eu aprendi a dizer para minha mente qual é o foco que ela tem que colocar. Hoje, quando um cliente liga desmarcando, eu já penso assim, perdi um, mas vão ligar mais 3 ou 4 marcando. Eu falei, Eugênio, é mágico. Ligam mais 3 ou 4. É isso mesmo, é isso mesmo. Marcando. E sabe, Eugênio, isso eu falo porque eu faço isso. Fantástico. Eu faço isso. Uhum. Eu não foco, às vezes eu tenho um problema, na verdade, o que eu penso, você não pode ser parte do problema, você tem que passar pelo... Buscar a solução. Exato, entendeu? Porque se você for parte do problema, você acaba ali estacionando, Uhum. entendeu? E aí você não vê soluções para aquele problema. Isso é engraçado. E às vezes eu falo para as pessoas que às vezes me rodeiam, eu falo assim, gente, isso não é problema, vamos em frente. Entendeu? Seta a sua cabeça, isso aí é normal. É uma situação a ser Exato. Acabou. Entendeu? Você não tem que ser igual você falou, né? Às vezes a pessoa fica refém disso. E na cabeça dela já está setada isso. Uhum. Não pode, você tem que falar, peraí, isso vai me ajudar ou me atrapalhar? Se for atrapalhar, esquece. Outro dia uma pessoa conhecida nossa, ela me mandou assim, falou assim, Eugênio, eu estava ouvindo um cara que estava falando o seguinte, que a internet, antes, você fala e daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa, né? O celular ouve, né? Uhum. Que não deixa de ser mentira, né? Óbvio, Uhum. normal. Então, mas o cara contou agora que só de pensar já começa a aparecer. Eu falei, é mesmo? Ué? E aí ele deu um exemplo lá. Ele falou assim, por exemplo, você pensa aí num pudim de pão. E daqui a pouco começa a aparecer receita de pudim de pão, sem você falar. Olha só. Eu falei, legal. Você sabe o que é isso? Você ativou na sua mente uma estrutura chamada SAR, Sistema de Ativação Reticular. O que é isso? Você é casado? Tem filhos? Sim. Sim. Quando tua esposa estava grávida, vocês não viam loja de roupinha de bebê em tudo quanto é canto? Sim. Você não via mulher grávida na rua em tudo quanto é canto? Uhum. Porque o seu SAR estava focado num momento emocional da sua vida que é muito importante. Sabe aquele carro que você comprou? Você achou que ninguém tinha igual? Daqui a pouco você começa a Vê olhar. um monte. Só tem carro igual o seu, da mesma cor. Ou da cor, exato. SAR. Uhum. Quando o cara fala isso, só de pensar, a pessoa vai querer fazer um teste. Aí ela pensa. Viagem para Bangkok. Vai
Quando falou, só pensou. Só que na internet passa milhares de anúncios ali. Você vai dar foco no quê? Viagem para Bangkok. Pudim de pão. E o resto, tudo que passou, você não tinha setado a sua mente para enxergar aquilo. Agora, Eugênio. E assim no mundo empresarial também. Né? Então, isso que eu ia perguntar. Trazendo isso para o mundo empresarial. Você vê hoje que as empresas, até a gente estava falando aqui nos bastidores, geralmente elas têm problemas por quê? Então, normalmente o problema da empresa chama empresário. Como assim, empresário? O empresário, um dia ele teve um sonho. O empresário, ele construiu uma empresa. Só que são poucos os empresários que conseguem tocar a empresa dele sozinho. Sim. Você acabou de falar, que bom que eu tenho uma equipe maravilhosa. Quantos empresários falam isso? A minoria. Eu já vi empresário falando assim, eu gostaria de botar todos os funcionários, sem passar com um caminhão por cima. Porque as pessoas não são comprometidas, né? Elas não são gratas pelo trabalho que têm, fazem corpo mole, e a gente podia estar ganhando muito mais, os caras poderiam ser muito mais produtivos, a minha equipe comercial não só reclama. Então, é a cultura que ele está implantando na empresa dele, pô. Isso é óbvio. Você está plantando. E o que você vai colher? É a mesma Aquele coisa. funcionário corpo mole. Né? Outro dia um empresário, a gente dá treinamento, se você me permite, para algumas multinacionais. Eugênio, fique à vontade aqui, tá? Beleza? Para algumas multinacionais. Johnson, General Motors, Heineken, e vai. E essas empresas investem e muito na formação da sua liderança. O que é ser líder? Não é ser chefe e nem gerente. Gerente gerencia processos. Gerente gerencia metas, objetivos, né? Solução de problemas. Chefe manda e quer ser obedecido, mas também não sabe como fazer. Um líder sabe cativar a pessoa, providenciar os meios, facilitar para que a sua equipe traga resultado. Um líder entende de gente. E as grandes empresas investem muito na formação de lideranças. Nós desenvolvemos um método em 20, 25 anos, trabalhando com isso, que permite que a gente pegue qualquer pessoa que não tenha os skills, né, as competências comportamentais da liderança, e ela desenvolva isso na prática, porque a gente faz um acompanhamento. Sim. É que nem aprender a dirigir, você pode ter carteira de motorista, mas você só vai aprender e ter prática depois que você dirigir um tempo. Né? Então nós fazemos isso. Agora você chega para o pequeno e médio empresário. O cara está se lascando com a equipe. Está reclamando pra caramba. Está perdendo dinheiro pra caramba. E aí nós temos um treinamento que é aberto exatamente para ir o pequeno empresário com a sua pequena equipe. Porque, por exemplo, uma empresa que vai dar um treinamento para 30, 40 líderes, eu tenho o preço dividido por 40, isso é barato. Sim. Mas eu sou um empresário, eu tenho 5 funcionários. Se eu for dar um treinamento para 5 funcionários, vai ficar caro, porque o valor é o mesmo, o meu tempo é o mesmo. Né? Então, para facilitar, nós temos o H2P, que é o High Performance Professional. Então, você pega o empresário, ele vai com a equipe dele, desenvolve todas as competências comportamentais para ter uma equipe produtiva, engajada, todo mundo unido, pensando com a mesma cabeça de dono, e o cara sai do processo com um plano de ação, usando o que tem de mais desenvolvido hoje em desenvolvimento de plano de ação, por exemplo, o KR. O KR. Quem que usa o KR? Uma empresinha como Google, Facebook, LinkedIn, Oracle, né? Só que a gente ainda associa o OKR à gestão de pessoas escalonada no tempo, que é a diferença de delegar e delargar. Hoje eles estão fazendo o segundo. Você delega, né? Enfim, ok.
Esse é o treinamento. A gente explica tudo isso. Mostra pro cara. Alguns empresários falam assim, caramba, deixa eu experimentar isso. E lá ele vai fazer na prática. E qual é o objetivo desse plano estratégico? Aumentar a lucratividade da empresa em 30% em 3 meses. É bem específico. Então, o que a equipe vai fazer junto? A equipe sai dali comprometida, engajada com aquilo. Ok? Outro dia, um empresário virou para mim e falou assim, Eugênio, tá bom, eu vou lá, gasto o meu tempo o dia inteiro, são 12 horas. A minha equipe vai lá, eles já vão com o nariz torto, não vão querer ir. Invisto esse dinheiro, que é pouca coisa, né? E dali a um mês, esse filho da mãe aí do meu funcionário pega e pede demissão. É para outra empresa. Vai para outra empresa. E eu perdi todo o meu dinheiro. Aí eu virei para ele e falei assim, o problema é, e se ele não pedir demissão? Porque se ele pedir demissão, depois que existe essa gratidão daquilo que você fez para ele, ele vai voltar. E vai voltar e vai ser seu melhor funcionário. Porque ele vai ver que lá fora ele não tem aquilo que você propiciou para ele. E você vendo essa parte da liderança, eu vejo, já passei por algumas empresas, o Eugênio, e eu vejo que essa característica do líder que você falou aí, que na verdade é característica do chefe, né? Manda e tem que obedecer. Isso é muito ruim, porque as pessoas adoecem, as pessoas ficam desmotivadas, as pessoas, de alguma forma, não se comprometem, entendeu? Sim. Isso é muito ruim para a empresa. Como é que você vê essa parte, Eugênio, da avaliação 360? Um dos maiores problemas hoje que tem nas grandes empresas é um negócio chamado saúde mental. Saúde mental. Há 10 anos atrás, se você falasse de saúde mental numa empresa, o cara falava assim, não tem esse problema aqui, a gente manda para um psicólogo, manda para um psiquiatra que se resolvam lá. E qual é a grande causa dos problemas de desequilíbrios comportamentais que se transformam em desequilíbrios psíquicos? Relacionamento, chefe, equipe. Quando você vai fazer uma avaliação 360, se o gestor não tiver uma habilidade muito grande, e se a empresa não tiver uma habilidade muito grande de orientar o que é uma avaliação 360, que não é avaliar a pessoa. Sim. É Deixar claro para eles, né? Você não vai avaliar a pessoa. Você vai avaliar o quê? O trabalho dela. Você vai mostrar para ela o seguinte, olha, isso aqui não tem que ser colocado aqui assim. Você tem que virar um pouquinho assim, que para o pessoal ver melhor aqui. E até as pessoas que estão fazendo isso aí, ver de uma forma positiva para elas corrigirem, né? Agora, como é que muitas vezes é feita a avaliação 360? Olha, você não está trazendo o resultado que a gente esperava. Você já está aqui há 3 meses. Você falou que você ia fazer assim, assim, assim. Olha, aqui, ó, 3 meses depois. Eu, particularmente, quando eu falo com o RH, eu falo, tira esse negócio de avaliação 360. Pelo amor de Deus, tira. Não tem que ter isso. Tem que ter um líder que faz orientação diária. Para que eu tenho que esperar um dia determinado de um mês para sentar e fazer avaliação 360 sua, que contando tudo aquilo que tem que ser melhorado? Por que não fazer isso no dia a dia? Se eu for corrigindo um pouquinho no dia a dia, você está ali fazendo um trabalho, uma operação, né? Aí eu chego ali e falo, o seguinte, o que você acha de fazer assim, assim, assim? Você não acha que fica melhor? Avaliação just in time. Não, mas não é óbvio. Só que você faz aquela avaliação no sentido de
Sugestão. É isso que você falou, tem uma certa lógica também, eu vejo dessa forma também, porque imagina você parar toda a sua equipe, fazer uma análise 360, depois de um tempo, avaliou tal, as ações que você deveria ter tomado no dia a dia ali, você não tomou. Isso quem tem a perder é a empresa. Entendeu? Quer dizer, quanto mais moroso. Hoje a gente fala muito de agilidade, né? Tem Uhum. as metodologias ágeis e tal. E isso deveria ser aplicado, na verdade, em todas as áreas da empresa. Uhum. Que é o quê? Ter agilidade no seu processo. Até no processo do quê? De condução dos seus liderados. Essa avaliação, essa correção deve ser feito realmente no dia a dia. Eu concordo plenamente com você. E para isso você tem que ter o quê? Habilidade no relacionamento. Sim, E na a parte de comunicação, tudo, tudo. Eu me lembro, a gente conversando aqui, Uhum. né, vai estimulando. Eu me lembro uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa, numa multinacional. E em determinado momento do treinamento, eu falei assim, quem aqui conhece feedback? Tinha acho que umas 35 pessoas na sala. O pessoal fez assim, Eu falei, o que foi, gente? Eu falei, feedback. Aí um falou assim, podback, crownback, Começa. trickleback, mais 10 assim, o que é isso? Gente, depois desse treinamento, virou um inferno a nossa vida aqui dentro. Né? Porque falaram pra gente que a gente tinha que ser sincero, falar na real, o que tem que ser corrigido. Mas uma coisa é o que alguém falou, mas se você não praticou, você vai botar isso em prática de acordo com as suas referências. Lembra do passado que a gente começou falando aqui? Então, ser sincero é a referência que eu tinha do meu pai. Meu pai era muito sincero comigo. Chegava assim e falava assim: escuta aqui, sua anta. Você faz essa porcaria. Sinceridade maior que essa não tem. Tá? E aí o que o gestor faz? Então vou ser sincero com o meu funcionário. O corpo mole, vamos fazer a coisa direto? E aí que vira o FOD. Mas, Eugênio, eu vejo muito também a forma como a pessoa está recebendo isso aí. Se ela recebe de uma forma positiva também, entendeu? Eu já tive vários liderados que receberam de forma positiva isso aí, e hoje são pessoas de sucesso. Às vezes, em algumas mentorias que eu estou dando, eu falo exatamente isso aí. E a forma como ela conduz, às vezes, o negócio dela, que ela vai ter o espelho dela naquela pessoa. E as pessoas não entendem isso. Geralmente as pessoas não entendem isso. O quê? Como você está recebendo esse feedback? Esse feedback, na verdade, é para você corrigir sua rota. É uma coisa positiva, porque já associaram o feedback a uma coisa negativa. É aquilo que você faz de ruim, mas está errado. Lógico. Qual que é o melhor feedback que tem? O sincero, né? O positivo. Exato. Que ninguém dá. Exato. Se no dia a dia o gestor Exatamente, chega e fala assim, exatamente. cara, que legal isso aqui que você fez, tal. Você está fazendo isso aqui diferente. Pô, mas ficou muito melhor, cara. Parabéns, show. Como é que você está conseguindo fazer 10 nesse tempo? Antes você fazia 5. Não, porque eu mudei isso aqui. Que legal, parabéns. Se o cara der um feedback positivo por dia, ele nunca vai precisar da feedback negativo. Porque se o cara tiver dúvida, ele vai perguntar. E o feedback negativo, se vier na forma de sugestão proativa, o que você acha de mudar isso para isso aqui? Em vez de você fazer assim, o que você acha de fazer desse jeito? Não sei, posso tentar. Isso que você está fazendo está errado. Faz assim que é melhor. Qual é o sentimento que vem? Então, eu costumo ser claro quando eu faço do treinamento, ou às vezes até num processo mais avançado, com diretores e tal, falo, para de dar feedback. O que você está falando aí, forward. enquanto aquilo que a gente estava falando antes aqui, a respeito da forma que você faz a comunicação. Como você está se comunicando com a pessoa.
entendeu? Muitas das vezes você acha que aquela forma de comunicação está sendo correta, às vezes não está, Uhum. entendeu? Porque é diferente. E às vezes a gente mesmo tem até dúvida, né? A forma como você se comunica, isso que você falou encaixa muito bem. Do pai dando feedback pro filho, entendeu? E às vezes a forma como você conduz as coisas, até no seu trabalho, na sua casa, tem muito a ver, porque você é uma única pessoa. Sim, sim. Você entendeu? E às vezes você precisa pegar e balancear a forma de fazer essa comunicação. Porque quando você está fazendo no meio profissional é uma coisa, quando você está fazendo no seu meio familiar é totalmente diferente, né? Sim. Mas eu diria o seguinte: mudam os players, Sim. mas a forma muitas vezes é similar. É diferente no sentido do que você está falando. Então, mas quando você faz isso, eu vejo que às vezes algumas pessoas não interpretam bem isso aí. Peraí, tira a, a capinha da empresa, agora vem para casa. Uhum, Você entendeu? uhum. Eu Sim. vejo muito isso aí. Não existe isso. Antigamente, muito antigamente, falava-se em treinamentos, em palestras, sabe aquelas palestras motivacionais? Tal, né? Falava o seguinte: quando você vai para sua casa, deixe os problemas da empresa. Quando você vem para a empresa, deixe seus problemas na sua casa. Inclusive, uma das maiores idiotices que eu já li era o cara falando o seguinte, assim, no momento de êxtase na palestra: quando eu vou para minha empresa, eu abraço uma árvore que eu tenho em frente de casa, deixo todos os meus problemas ali. E eu vou para a empresa. Quando eu volto da empresa, eu abraço a árvore de novo e pego meus problemas e volto para minha casa. Foi no mínimo idiota. Se ele já deixou os problemas na árvore, por que ele foi pegar de volta? Não tem muito. Não tem muita lógica, né? E o que a gente estava comentando aqui antes. Uhum. Gente, a gente conversou uma meia hora antes. E depois verdade. nós começamos o programa. Né? O comportamento, que é como você age com seus filhos e com a sua esposa, é muito similar com o comportamento que você age na empresa com a sua equipe. Quando não tem a consciência do que é ser líder. E aí se misturam os comportamentos. Uhum. Então, em casa, o pai e a mãe querem que os filhos obedeçam. Acham que os filhos são propriedade deles. E aí que começam os grandes conflitos. Não são. Coloca na sua cabeça. Os filhos não são sua propriedade. Chega na empresa, o chefe, não o líder, quer que a sua equipe obedeça. Eu quero que vocês façam isso assim, 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 assim. Só que o cara que está lá na prática fazendo, ele sabe como fazer melhor, ele sabe onde estão os pontos falhos, e aí ele olha para o gestor, chefe. Que idiota. Aquela cara de Que idiota. negação, né? Mas se ele quer assim, tá bom, vou fazer. Ou seja, é o filho rebelde não querendo obedecer o pai. Mas Eugênio, aquilo que a gente estava conversando aqui mesmo, né? Às vezes, o comportamento humano, ele às vezes ele se mistura dependendo também do meio que você está, né? Que é totalmente, às vezes você é totalmente influenciado pelo meio que você está. Completamente. Entendeu? Às vezes, e tem muita, até parece papo de coaching, né? Falar, não, o meio influencia a pessoa que você vai ser daqui tanto tempo, o meio influencia. Mas não deixa de ser verdade. Mas é verdade. Entendeu? Uhum. E as pessoas não entendem isso. Até a formar alguns amigos, depois que eu comecei a ter sucesso, alguns amigos eu não tenho mais, tal, mas é a forma como ele conduziu aquilo para ter o sucesso. Uhum. Sim. Entendeu? E você querendo ou não, você vai oxigenando o seu meio. E às vezes até aquilo que você tinha lá atrás, até a forma como você conduzia ou pensava lá atrás, não é a forma como você conduz e pensa hoje. Uhum. E é por isso que está tendo sucesso. Você teve uma evolução.
Exato, vamos supor, eu vou lá num treinamento seu, vai ter um corte aí, concorda? Sim. E, pô, nossa, depois que eu fiz o treinamento com o Eugênio, eu tive uma outra postura e agora eu comecei a ter prosperidade, a prosperar, né? Que a gente diz. Sim. Que nem as pessoas falam muito que depois que elas passam por um processo onde você faz essa limpeza de padrões do passado que travam sua vida no presente, por isso que eu comecei falando, o problema de uma empresa que não vai bem é o empresário, né? Uhum. Por quê? O cara às vezes é empreendedor, o cara é bom no que ele faz, ele teve um sonho, ele criou um negócio, mas a falta de habilidade em lidar com pessoas que vão ajudá-lo a construir o negócio dele. Você não constrói um grande negócio se você não tiver ajuda, né? Faz com que ele comece a odiar o negócio dele. Sabe que um dos grandes problemas que tem hoje em dia? Um negócio chamado sucessão familiar. Uhum. O cara tem uma baita empresa, construiu uma baita empresa e quer deixar aquilo para os filhos. Os filhos falam assim, não, muito obrigado. Não quero. Por quê? Vê o pai chegar em casa reclamando, vê o pai levando o trabalhista pela cabeça, vê o pai envolvido com advogados, envolvido com justiça. Eu vou querer essa vida? Quero não. Mas foi aquilo que eu te falei aqui. A pessoa, ela tem, na verdade, uma experiência ruim, igual esse diretor da empresa que eu falei para você, ele teve algumas experiências, na verdade, dono da empresa, ele teve algumas experiências ruins ao longo do tempo e falou, não, isso aí eu não faço. Mas por quê? O pai dele lá atrás, na verdade, fez errado. Não quer dizer que não dê certo, dá certo sim, mas fazendo da forma certa. Sim. Entendeu? E as pessoas têm que entender isso, por quê? Para quebrar justamente isso aí. Exatamente. Então aí você cria um ambiente tóxico, que hoje está em moda também falar. Quem é que tornou o ambiente tóxico? Uhum. Tá? Então muitas vezes o ambiente onde a pessoa aprendeu era um. O ambiente, o que é o ambiente? Não é o meio ambiente, mas é a relação com as pessoas dentro do ambiente é que transforma o clima organizacional, que é outra palavrinha. Né? Como é que está o clima organizacional? O clima organizacional não é organizacional, o clima é pessoal entre as pessoas, que geram um ambiente onde um tá com a cara feia, o outro tá com a cara feia, o outro não tá proativo, um tá fazendo corpo mole, o outro tá achando que tá trabalhando demais, ou seja, não tem uma sintonia, não tem uma sinergia, um foco que é a empresa tem que ver. Não é os meus desejos, não é aquilo que eu penso que é certo, mas é aquilo que é certo para trazer os resultados para a empresa, porque é a empresa que paga o salário de todo mundo, é a empresa que mantém a família de todo mundo. Eugênio, aproveitando, quando a gente fala, né, até a gente falou muito de sócio aqui antes, quando tem uma quebra de confiança entre os sócios, como lidar com isso? Como é a negociação entre eles? Como deve ser feito isso aí? Deve ter um intermediador? Eles devem, de alguma forma, desfazer a sociedade? Como é que pode tratar esse tipo de assunto dentro da empresa? E isso influencia diretamente nas pessoas que estão dentro da empresa. E eu já vi muitas empresas nessa situação. A briga de ego ali, eles não se falam, e uma área é conduzida de uma forma, a outra é outra. A empresa está dando, sim, retorno, porém poderia dar o triplo se eles não estivessem assim. Como é que você resolve o problema entre casal? Conversando. Quando há conflito no casamento, quem mais sofre? Os filhos. Que está aprendendo ali com os pais a gerar conflito. Quando você tem conflito pessoal, que é conflito de percepções, né? Como os coaching gostam de falar, de mindset. Mindset. Enfim. Mas conflito de pensamentos, enfim. Pontos de vista diferentes. Aquilo gera um desequilíbrio
energético. Fica um mal-estar. O ambiente fica ruim. E as crianças estão aprendendo com aquilo. Ok? Entra para o mundo corporativo. Tem um problema entre os sócios. Lembra que a gente falou que é muito parecido, familiar? Uhum. Você tem um problema entre os sócios. Mesmo que não declarado. Mesmo que eles discutam dentro de uma salinha fechada. As pessoas percebem. Você não consegue mudar aquilo que você está sentindo da sua cara. Semblante, né? A sua cara está falando. Daqui a pouco entra o sócio. Bom dia, tudo bem? Peraí. Esses caras antes se abraçavam aqui, tudo bem, e agora vem assim. O que está acontecendo entre eles? Isso começa a contaminar. Começa a contaminar e começa a cair produtividade. Energia ruim gera baixa produtividade nas pessoas, porque elas não vão ter vontade de fazer. Se eu estou sem energia, eu não tenho vontade. Mas, gente, que papo que é esse de energia? Existe negócio aí? Existe, é provado cientificamente. Eu tenho um equipamento que mede se a sua energia está boa ou não. Eu mostro isso no treinamento. Você vai ver. A gente faz você produzir um sentimento ruim, uma energia ruim, você vai ver o que acontece. A influência que acontece. Né? Bom. Então isso acontece. Tem uma discussão. Um casamento. No começo casou por quê? Namorou, teve uma empatia, gostei, casou, teve filho, legal. Em algum momento aconteceu alguma coisa. Uma quebra, né? Que foi se avolumando e a consequência foi uma separação. Se os dois olharem para trás, eles não conseguem identificar onde é que começou a ruptura. Os dois sócios, eles não conseguem identificar quando é que começou a ruptura. Porque isso não foi um episódio que aconteceu ontem e nós vamos separar a nossa sociedade hoje. Isso é algo vem acontecendo. Vem sendo construído em níveis sutis. Tem processo de mentoria que eu faço para resolver conflitos. Principalmente entre sócios e entre casais, que é a mesma coisa. Como é que é a técnica? Você tem que fazer que um ouça o lado do outro. Porque se você colocar os dois para conversar, o que vai acontecer? Briga. Você vai estar pensando em defender o seu ponto de vista e rebater o que o outro fala. O outro está pensando em defender o ponto de vista dele e rebater o que você fala, porque não há proatividade de ouvir o que o outro está falando. Então tem métodos que você faz com que os dois falem de forma organizada, dentro de uma estrutura. Uhum. Você faz as perguntas, perguntinhas que constroem a formação da personalidade, só que você desconstrói isso. Onde a pessoa vai estruturando daqui a pouco. Então foi isso? Mas era aí você começa a ver a cara de admiração dos dois. Não, mas peraí, não foi isso que eu entendi. Agora ele entendeu o que aconteceu, porque então até então ele tinha interpretado do jeito dele e passou a viver aquela realidade. Lembra do esquizofrênico? Sim. Começou a viver aquela realidade em função de uma má interpretação. E o outro também. Então, os dois estão bem intencionados. E no meio corporativo você já viu muito ciúmes de sócios? Do tipo, o sócio está fazendo uma outra coisa. E pode ser pessoal, que não seja dentro da empresa, mas o cara fica com ciúmes. Por quê? Porque você não falou com ele, entendeu? Porque você não comunicou ele. Existe muito isso? Muito. A todo dia, a toda hora, porque são pessoas. E aonde existem pessoas, tem o quê? O ego. Eu costumo falar que a égua, todos temos uma égua interior, que quando ela é ferida, ela começa a dar coice e sai de perto. Né? Então o que acontece? Poxa, mas você não me falou isso. Ah, mas eu não fui comunicado. Mas espera um pouquinho. Quem está sendo... Lembra do cara que é pago? Né? Quem está sendo pago aqui para tocar a empresa, administrar a empresa, sou eu. Eu tenho autonomia para tocar. Não, mas eu gostaria que você me comunicasse.
E aí aquele cara que está tocando a empresa fala assim, mas pera um pouquinho, você está querendo dar uma de chefe? Eu sou seu sócio, você é meu chefe. E aí começam os problemas de ego, cada um querendo se sentir melhor. Agora, onde que está a causa disso? De novo, lá na infância. Aquela coisa do pai, da mãe, que coíbe, que manda fazer. Eu não quero mais ser mandado fazer na minha vida. Eu sou empresário para ninguém ficar mandando em mim. Agora você vai querer mandar em mim, no que eu tenho que fazer, eu deixo de fazer. Você acha que eu sou criança? E aí? É complicado, né, Eugênio, a gente lidar com isso aí. Você vê que o grande problema das empresas são as pessoas. Sim. Isso que a Ferrarese, ela é focada, né, no desenvolvimento humano. Sim. Entendeu? E cada vez mais eu vejo que quanto mais você entende o ser humano, mais sucesso você tem. Sim. Exatamente, porque você passa a ser, quando você é compreensivo em entender o outro, você está desenvolvendo a competência de ser compreensivo, de entender a si mesmo. Quantas vezes você já discutiu com você? Coisa simples. Quantas vezes você sabia que tinha que sair da cama, mas um lado seu não queria sair da cama? Você sabia que você não pode comer certos tipos de comida, mas um lado seu quer comer aquela comida, quer aquela bebida. Esse conflito existe interno entre o desejo, que é aquilo que racionalmente você quer, e entre a vontade que não vem. Eu tenho desejo de emagrecer, mas não tenho vontade de parar de comer, né? De fazer um exercício, de ter a disciplina para me regrar. E quando você começa a ter disciplina para se regrar nas pequenas coisas, você começa a desenvolver o hábito de ser disciplinado. Então, nos processos que a gente faz, a gente está muito focado nisso. Como que eu vou ajudar a pessoa a entender que ela tem que mudar para poder mudar alguma coisa? Agora, Eugênio, seguindo essa linha que você falou, dá uma dica para o pessoal que está em casa. Aquele momento lá que você falou que está na cama, puta, não vou levantar, vou levantar. Dá uma dica aí, uma técnica para o pessoal que está em casa. Ter vontade de sair da cama? É simples. Qual o motivo pelo qual você vai sair da cama? Se você for sair da cama para ter um salário no fim do mês, se você for sair da cama para não chegar atrasado na empresa, né? Porque alguém pode falar mal que você está chegando atrasado. Se você tiver que levantar cedo por esses motivos que está mais focado no outro, nas consequências, do que no seu sentimento, esquece. Levantar da cama sempre foi um suplício. Agora, eu vou levantar cedo da cama porque, cara, eu tenho um propósito. Eu estou indo para aquela empresa trabalhar, sendo minha ou não, e a minha missão ali é construir algo positivo. E o fruto do meu trabalho vai ser reconhecido. E aquilo que eu ganho no fim do mês, seja eu empresário ou não, eu vou construir meus sonhos. Então, poxa, eu tenho que ter um objetivo de fazer uma viagem. Nem que seja para Ubatuba. Eu vou fazer uma viagem de 7 dias em Ubatuba, vou passar com a minha família, com meus filhos. Então eu estou levantando a cama para Ubatuba daqui a 6 meses. Eu estou levantando a cama para ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu estou levantando a cama para ser aquele funcionário que a empresa fala assim, não, posso mandar todo mundo embora, mas não. Você é exemplo. Você traz harmonia na equipe. Você manja de conhecimento, de relacionamento. Você não gera problemas. Hoje em dia as empresas fazem toda uma parte de diagnóstico para contratar, para analisar se aquele cara não vai gerar problema na equipe de relacionamento e comunicação. Ela não quer saber se o cara tem experiência ou não. Experiência eu ensino. Técnica eu ensino. Comportamento humano você tem que desenvolver. E outra, Eugênio, eu vejo, eu já vi isso muito, né? Às vezes aquela pessoa que chega, emana energia, tal, olha quem chega, todo mundo nota, tal, e ele influencia
os seus liderados. Uhum. Isso é fantástico. Sim, com certeza. Se o cara tá bem, como é que ele influencia? Qual é a consequência? Influenciar os liderados. Todo mundo vai ficar bem. Mas se o cara tá mal, qual que é a influência? Mas Vai influenciar mal. Eugênio, estamos nos encaminhando aqui para o final desse podcast. É uma área assim que eu tenho estudado muito. A gente fala que para você prosperar, né, ter sucesso, você tem que traçar alguns caminhos Uhum. e principalmente o caminho do conhecimento, né? Do autoconhecimento. Exato. Tudo começa em você. Exato. E essa busca que a gente tem vem ao encontro disso que a gente está falando aqui, Uhum. desse autoconhecimento. E às vezes, eu fico pensando, né? A gente tem conhecimento, mas você tem que aplicar o conhecimento que você tem com sabedoria, né? Sim, e não em benefício próprio. Exato. E às vezes as pessoas se perdem nisso. E isso Uhum. transcende o que na empresa que ela está liderando, no seu meio familiar, em todos os meios, naquele ecossistema que ela convive. A partir, assim, pelo menos na minha concepção, a partir do momento que a pessoa, isso que você falou é importante, se conhecer, tiver um propósito e emanar isso de alguma forma para a sociedade, ou que seja para o meio que ele está, com certeza ele vai prosperar. Sim. Porque eu diria que resultado é consequência da boa intenção que você coloca nas suas ações. Uhum. Isso é que vai dar o resultado positivo ou o resultado negativo. Eu posso ter resultado, mas se a minha intenção é ruim, eu vou ter resultado com mau sentimento. E o mau sentimento, a má emoção afeta seu sistema imunológico. Você passa a ser mais tendencioso a desenvolver doenças, mesmo que a sua família não tenha tido. Uhum. Né? E principalmente câncer, que está intimamente associado à mágoa. Quando a intenção é boa, você pode não ser o melhor cara do mundo, mas se a intenção é boa, você vai se cercar de pessoas boas que vão alavancar o negócio juntas. Legal, legal. Eugênio, deixa aí um recado para o pessoal que está em casa nesse finalzinho do nosso podcast. Só tenho a agradecer você ter vindo e ter aceitado esse convite. Foi engrandecedor ter recebido você aqui, para você dar essa pitadinha de conhecimento, até falar um pouco do seu instituto. Que, pessoal, aconselho vocês a contratarem o instituto, hein? De alguma forma fazer os cursos dele também. Sim. A gente está com uma série de novidades aí, principalmente nessa área empresarial. Porque, principalmente depois dessa pandemia aí, a desagregação dentro das equipes, das empresas, está sendo um negócio assim absurdo. Né? Afastamento de talentos, problemas mentais. E quando a gente fala problema mental, é baixa tolerância, não ter resiliência para se recuperar rapidamente daquilo que está magoando. E a pessoa vai engolindo aquilo, chega uma hora e explode. Burnout, e aí vai. Então a gente tem trabalhado muito nessa área corporativa. Em grandes empresas a gente sempre trabalhou. Mas a gente está indo agora para o pequeno e médio empresário. Então a gente está com uma série de planejamentos aí. Nós vamos ter um pacote de treinamento para se treinar lideranças e equipes para o pequeno empresário. Aquele cara que tem um comércio, que tem ali 5 funcionários, aquele cara que tem um pequeno negócio, tem 10, 15 funcionários, e muitas vezes ele não sabe a causa do porquê o negócio dele não prospera. Então nós vamos ter desde pacotes específicos para resolver com técnicas de treinar e técnicas também de transformar em hábitos o novo comportamento. Excelente. O H2P, que é aquilo que eu te falei, que é um treinamento aí de 12 horas, em que o cara vai com a equipe dele, sai com um plano de ação, mas mais do que isso,
um alinhamento das pessoas, uma união entre o time e o dono tem que estar presente. Ah, mas eu não toco o meu negócio, eu só sou investidor, então tá bom. Então o seu CEO, o seu gerente, o seu supervisor, quem é que está à frente da equipe? Tem que estar presente junto. Para que eles saiam de lá com isso já organizado. Mas acima de tudo, desenvolvendo soft skills. Habilidade de relacionamento, negociação, trabalho em equipe, proatividade, generosidade. Excelente. Poxa, você é um ser humano, cara. Deixa eu te ajudar. Porque se eu te ajudar, você vai me ajudar e nós dois vamos prosperar junto com a empresa. Então tem uma série de coisas. O Alpha. O Alpha que é um treinamento onde a gente trabalha a pessoa. Conserta as pessoas e você conserta seu mundo. Excelente. Curta, siga e compartilhe. E ative as notificações. Obrigado, Eugênio. Grande prazer aí. Eu que agradeço a oportunidade. E foi um papo muito agradável. Valeu.